Peça, porém não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para uma outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Grita comigo assim: não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Mãozinha no coração, curva a sua cabeça como um sinal de reverência. Senhor meu Deus, aqui está a tua palavra. E hoje nós curvamos a nossa cabeça, porque sabemos que o Senhor é a própria palavra. Portanto, fala comigo, fala com a igreja. Traz, Senhor, a nós a luz do teu Espírito, Senhor, a grandeza de tudo que o Senhor tem. Portanto, pela fé, Senhor, eu quero entender que toda ação maligna e contrária que o diabo tentava contra essas pessoas é derrubado. E pelo nome de Jesus Cristo eu declaro que o teu favor, o teu amor brilhe sobre toda essa casa de oração, pelo nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Amada igreja do Cordeiro de Cristo Jesus, a palavra que eu quero colocar dentro do seu coração hoje, que acreditar em si mesmo não é uma opção, é uma obrigação que nós temos de acreditar principalmente em nós mesmos. Mas eu quero que você saiba que há uma guerra contra isso, porque a maior ação do diabo no tempo de hoje é colocar uma dúvida dentro de você. Porque agora pense comigo, se a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero, diga não vejo, mas espero. Isso é a fé. Eu não estou vendo, mas eu espero que aconteça. Então, se eu espero que eu prospere, se eu espero que o casamento vá bem, se eu espero que os filhos sejam libertos, se eu espero que um processo dê certo, se eu espero que haja uma grandeza na minha vida, isso é a fé. Mas, se eu não consigo acreditar em mim mesmo, eu estou agora sabotando a minha própria fé. Por quê, apóstolo? Diga por quê. Porque o meio de Deus prosperar a tua vida é você. O meio de Deus agora arrumar o teu casamento é você. O meio de Deus te prosperar é você mesmo. Então, na verdade, você acaba se tornando uma ferramenta na mão de Deus. E agora imagine se você fosse usar uma ferramenta para consertar um aparelho e essa ferramenta tivesse quebrada. Dá para consertar o aparelho, sim ou não? Não. Então, quando você acredita em você mesmo, você está habilitando toda a fé e dizendo para Deus: tudo que o Senhor tem para mim, eu acredito que o Senhor vai colocar dentro de mim para que eu conquiste essas vitórias. Diga glória a Deus. Então, acreditar em mim mesmo não é opção, é algo que eu tenho de obrigação a mim mesmo. Eu tenho que crer. E a Bíblia está dizendo: não pensa tal homem que duvidando receberá alguma coisa de Deus. Então a própria Bíblia diz algo certeiro para mim, que se eu tenho um pingo de dúvida de alguma coisa, é justamente uma área que eu jamais vou prosperar. Eu tenho dúvida que o meu casamento vai ser uma bênção, com certeza não vai ser. Eu tenho dúvida que a minha empresa vai prosperar, com certeza não vai prosperar, porque o texto está dizendo: não pense tal homem que receberá alguma coisa de Deus. Mas a Bíblia também diz que quando nós pedimos alguma coisa para Deus, acreditando com muita fé, com a mente fixa em Deus, entendendo que Ele é capaz, que Ele pode, Ele tudo consegue, tudo que nós pedimos nós vamos receber. Quem crê nisso, dá um brado de glória a Deus, que merece bem forte. Aleluia ou não aleluia? Isso é muito forte. Agora vem comigo, olhe para alguém do teu lado e diga assim: se você duvidar de você mesmo, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, o que eu preciso alinhar hoje é o teu coração e a tua mente para que você possa vencer. Diga amém. Porque Deus, Ele vai usar você mesmo para arrumar esse casamento. É você mesmo para prosperar. É você mesmo para conquistar. Alguém acha que Deus, Ele vai fazer alguma coisa fora do normal, fora de si mesmo para que você vença? Não. Deus, Ele vai usar você como uma grande ferramenta. Levante a mão que eu já tenho uma profecia. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Ei, que principalmente as áreas que você não estava vencendo, Deus, Ele está te habilitando hoje como corajoso, vitorioso, alguém cheio de capacidade e virtude para vencer e tomar posse de coisas grandes. Diga amém. Crê nisso? Diga glória a Deus. Agora vem comigo, coloca o próximo texto no telão aqui bem forte comigo. Você vai prestar atenção que a dúvida em mim mesmo e a dúvida em Deus é um veneno para a minha alma. Olha só o que está dizendo: então se levantou Abraão pela manhã,
de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e deu a Agar, pondo-se sobre o seu ombro também, lhe deu o menino, e despediu, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se, assentou em frente, afastando-se de distância. Diga distância. Distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. Olhe para mim, deixa eu explicar essa história bem rápido. A Bíblia diz que Abraão, ele vai tentar antecipar a sua bênção. O texto fala que ele se deita com a sua empregada Agar. Então ele antecipa, ele tenta agora dar o jeitinho dele para que ele tenha um filho antecipado e Deus complete a sua vitória. Mas a Bíblia diz que Deus ele não é a favor disso. Então nasce Ismael da filha da empregada, e o texto diz que a empregada começa a mudar o caráter. A criança chamada Ismael começa a brincar, começa a receber presentes. Então o texto vai dizer que o próprio Abraão é obrigado a mandar essa criança embora juntamente com a mãe. Diga amém. E agora Agar pega a criança e começa a andar no caminho de deserto. Só que acaba-se a água. Diga, acabou a água. E essa mãe deixa de acreditar nela mesma, e ela deixa de acreditar na criança. O texto fala que ela deixa a criança e ela se afasta. Você leu comigo que uma distância de um tiro, a mãe fica longe. Então você entende que é uma mãe deixando a criança num canto, chorando, com sede, com fome. E a mãe se afasta, ela começa a dizer: eu vou ficar longe porque eu não quero ver a minha criança morrer. Diga misericórdia. A primeira coisa que acontece é que essa mãe, ela perde a fé em si mesma, e ela perde agora toda a fé de uma provisão. Diga amém. Só que o texto fala que Deus aparece dizendo a Agar: por que você está desistindo? Agar, por que você deixou de acreditar? O clamor dessa criança eu tenho ouvido. A Bíblia diz que Deus abre os olhos de Agar. Grita comigo: Deus abre os olhos de Agar. Ou seja, Agar tinha uma dúvida dentro dela, e ela passou a receber os olhos abertos. Deus abre os olhos dela, e o texto diz que ela vê uma provisão. Ou seja, ela encontra água para dar para aquela criança. Entende uma coisa nesse texto? Enquanto ela duvidava, ela não era capaz de enxergar nada. Enquanto ela não acreditava, ela não enxergava em situação nenhuma. Mas a hora que ela passou a acreditar, a Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela e fez ela enxergar água e trazer provisão para a criança. Diga amém. Leia comigo isso aqui. E foi, se assentou em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Diga, ela desistiu antes da criança morrer. Forte, ela desistiu. Ela deixou de acreditar que havia esperança. Ela não acreditava mais de jeito nenhum. Que mãe faz isso? Ela deixou o filho, dizendo: ele vai morrer nesse canto, porque eu não quero ficar perto dele enquanto ele morre. Ela se afasta. E quando ela está com dúvida, ela não consegue enxergar nada. Mas entenda uma coisa: pertinho de onde ela estava, tinha uma provisão de água. Ela não era capaz de enxergar. Então alguém que tem dúvida não consegue enxergar a solução. Alguém que tem dúvida não consegue ver esperança. Alguém que tem dúvida não consegue ver o milagre. Alguém que tem dúvida não consegue entender o que Deus tem. Continua comigo. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande... 19. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água e deu a beber ao moço. Espera um pouco. A mãe coloca a criança aqui, mas um pouquinho tem um poço de água, e ela desiste da criança aqui. Você entende que muitas pessoas estão nesse período desistindo, e quando você desiste, o que você faz? Você afasta. Essa mãe desistiu da criança e se afastou. É alguém que viu o casamento falido e se afastou. Alguém que viu a empresa indo mal, se afastou. Alguém que viu os filhos nas drogas e se afastou. E não é para se afastar. Alguém que crê não se afasta. Alguém que crê fica perto. Você está entendendo? Apóstolo, eu só vou estar junto quando tudo vai. Tem um monte de amigo assim, sim ou não? Tem carro, dinheiro, está na fama, está no sucesso, tem um.
Mas quando está no vale, que as pessoas fazem? Se afasta. Mas preste atenção, a Bíblia diz que Deus abriu os olhos da mãe. E quando Deus abriu os olhos da mãe, a mãe viu que tinha um poço de água e trouxe a provisão. Diga, a dúvida é o veneno da alma. Diga, a dúvida é um câncer que tenta contra a nossa fé. Amém ou não amém? Então hoje você aprendeu com esse texto que quanto mais dúvida tiver na sua vida referente a qualquer área da sua vida, você tem um câncer te corroendo. Diga, está amarrado. Agora levanta a mão para expulsar isso. Diga, em nome de Jesus, eu declaro que toda dúvida é colocada por terra. Diga, eu acredito em mim mesmo, que eu vou vencer, vou prosperar, uma família abençoada, serei próspero, serei guerreiro, serei conquistador e vou tomar posse de coisas grandes. É verdade isso? Então manda um brado de glória para Jesus. É forte. Aleluia. É muito forte. Coloca o próximo texto, olha só. Esse texto para mim é o preferido. Diga, Deus tem promessa para muitas pessoas. Deus tem uma promessa para a sua vida? Sim ou não? Você já viu uma promessa de Deus para você? O que Deus falou a seu respeito? Que você vai vencer, vai prosperar, vai ser líder, campeão, vai tomar posse de coisas grandes, sim ou não? Jeremias também ouviu a mesma coisa. Só que o problema é que ele não acreditava em si mesmo. Deus falou assim para o camarada: antes de você sair do ventre da sua mãe, eu te escolhi. Antes de você sair do ventre da sua mãe, eu preparei uma nação para você. Deus falou: Jeremias, eu vou te enviar para pregar para reis. Você terá autoridade para derrubar, para edificar. Você terá autoridade agora para falar em meu nome. Diga amém. É forte a palavra. Só que ele diz: eu não acredito em mim. Eu vou fazer tudo isso? Eu vou fazer tudo isso? Não. Olha que Jeremias vai dizer referente a ele: então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou uma... É Deus dizendo: eu tenho algo grande. Eu não. Eu tenho algo poderoso, mas eu não consigo. Eu não tenho força, não tenho inteligência, não tenho estudo, não tenho capacidade. Deus está perguntando disso? Não. Deus está dizendo: eu sou contigo. Está entendendo onde Deus está querendo te levar? Então Deus não está falando de uma capacidade humana, Deus está falando de uma crença. Você só precisa acreditar que Deus está dentro de você, e quando Ele está dentro de você, tudo se torna possível. Diga amém. Diga assim: acreditar em si mesmo é a maior verdade de Deus. Agora vamos ver o que Deus falou para Jeremias depois que ele se lamentou. Depois que ele disse: ah, eu não consigo, não posso, eu não tenho essa força. Olha só então: mas o Senhor me disse. Quem disse? E é a mesma coisa que Deus está dizendo para uma multidão de pessoas aqui. É a mesma coisa que Deus está dizendo para você. A você que entrou duvidando da sua própria capacidade. A você que fica lembrando do passado: deu errado no passado, jamais vou ser empresário de novo. Deu errado no casamento, jamais serei feliz. Ei, não interessa o seu passado. É você se lamentando com Deus e Deus dizendo agora para você como resposta de oração: mas o Senhor me... Diga: Deus falou comigo. Não, fala forte, diga: Deus falou comigo. Ó, não digas eu sou uma... Então a lamentação de Jeremias, Deus está dizendo: não diga nunca mais isso. É Deus dizendo: eu te escolhi, não diga que é uma criança. Eu te levantei, não diga que é uma criança. Eu te formei, não diga que é uma criança. Mas eu não posso, não tenho eloquência, não tenho sabedoria, eu não consigo resolver isso. Ei, talvez você não consiga mesmo, mas eu estou dentro de você e você vai conseguir por mim. Está pegando isso em nome de Jesus? Não diga que eu sou uma... porque onde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar... É Deus dizendo: ei, rapaz, eu só preciso de uma coisa de você. Diga o quê? Acredite em si mesmo e acredite que Deus é com você. Amém ou não amém? Existe um texto que eu falei 1 milhão de vezes aqui na igreja, e eu não me canso de falar dele, porque é um dos textos da minha vida. Existem alguns versículos que marcam a nossa história, sim ou não? E o que marcou a minha história foi a própria história de Gideão, onde o anjo aparece de frente com ele e fala assim: ei, valente e valoroso. Diga comigo: valente e valoroso. Diga de novo. Obrigado. Sou muito grato.
Eu já sabia disso, mas tudo bem. Quase não se acha, né? Também conheci a Bíblia Sagrada, você não quer que eu me ache? Me acho acima do diabo, me acho acima do próprio inferno, me acho acima dos demônios, me acho acima de tudo isso. Me acho mesmo. E sei pela palavra que ele tem que ficar debaixo dos meus pés. Como não se achar diante de um Deus Todo-Poderoso que te faz assim? Ele te chama de filho, de herdeiro, co-herdeiro. Fala que você é príncipe, fala que você é noiva, fala que você é amigo, que você é discípulo, apóstolo, que você foi levantado por ele. Como não se achar depois de tudo isso? Agora vem entender isso comigo. Gideão, ele está passando uma história horrível. Ele está sendo roubado quantos anos? Não ouvi? Fala com força. 7 anos esse camarada está sendo roubado. Ele e a família dele. E o anjo se apresenta, o texto diz que ele está no lagar, malhando trigo. Malhando o que que faz num lagar? Não vi? Se pisa na uva para fazer Então lagar não é lugar de malhar o trigo. Mas ele foi no lagar porque era o único lugar que os inimigos não procurariam Gideão. Então ele estava escondido no lagar malhando trigo. Diga para quê? Fazer pão. E o anjo aparece dizendo: valente, valor? Ele diz: eu, valente, valoroso, estou 7 anos sendo roubado, eu e minha casa, minha família. Eu, valente? Não, não sou. Aí ele começa a se lamentar dizendo, como muitos: eu sou menor da minha casa é menor da minha família, a minha família é menor de todas as tribos, e não tem como vencer. Então Gideão vai fazer algumas provas com Deus, que é a prova da lã. Diga a prova da lã. Que é os bocós que faz prova da lã, viu gente? O que eu vou ensinar aqui é bocó. Por que é bocó? Vou te explicar já já por isso. Gideão, ele pega uma lã e coloca no telhado e fala assim: se Deus realmente comigo, o telhado vai ficar molhado e a lã vai ficar seca no dia de amanhã. Então ele acorda de madrugada, coloca a mão no telhado, está molhada, pega a lã está sequinha. Aí ele fala para Deus: Deus, é o seguinte, se o Senhor é comigo, agora eu quero o inverso. Eu quero que a lã seja molhada, o telhado seco. Então no outro dia ele coloca a mão e aperta a lã, a água escorre sobre suas mãos. E ele passa a mão no telhado, o telhado sequinho. Ele falou: poxa, Deus é comigo. Então ele precisa de confirmações para entender que Deus é com ele. Então tem pessoas que fazem prova da lã assim: eu preciso que Deus desça na terra, entre no cartório de registro, assine, reconheça a firma, mande para mim por carta timbrada e anuncie agora no jornal da cidade ou na televisão que Deus é comigo. Então tem pessoas que não acreditam em si mesmo nem em Deus e fica assim: eu fui na igreja do apóstolo, Deus é comigo. Fui na assembleia, Deus é comigo. Fui agora na Universal, Deus é comigo. Fui na Mundial, agora eu acredito. Eu preciso de 4 confirmação. Não, eu quero que a igreja seja como Noé. Deus falou: constrói, sim Senhor, faz, sim Senhor, eu sou contigo, sim Senhor, tá bom, vamos para cima. Sabe o que eu estou dizendo? Enquanto você está pedindo confirmação, o adversário está prevalecendo, mas enquanto você acredita, quem vence é você. Tem alguém aqui hoje para glorificar o nome de Jesus bem forte ao nosso Deus? Aleluia! Isso é poderoso. Crê nisso, sim ou não? Então levante a mão para cima, diga: crer em mim mesmo é a maior verdade dos céus. Diga: eu tomo posse dessa verdade. Amém ou não amém? Pega na mão de alguém do seu lado, chacoalha essa pessoa, diga: você precisa acreditar em você. Você precisa saber que dentro de você tem um Espírito Santo. Você precisa saber que dentro de você tem uma potência gigantesca. Aleluia. Amém ou não amém? Pare e pensa. Quantos de vocês aqui estão evoluídos? E se você tivesse essa mesma mente de hoje, e você voltasse lá no passado com a mente de hoje, você tinha se livrado de um monte de problema. Então significa o quê? Que dia após dia você pode passar por uma evolução. E crer em si mesmo, para mim, é uma das maiores evoluções. Porque você cresceu agora debaixo de um complexo, onde o pai disse: não faça, você não pode, você não consegue. Você foi para a escola, alguém mostrou para você que é maior que você se sentiu limitado. Começou a namorar, perdeu uma namorada, entendeu que outra pessoa tomou o seu lugar. Você foi crescendo, entrou na empresa, alguém venceu no seu lugar, você disse: ponto, não é para mim. Aí ensinaram na sua mente que você tem que aceitar aquilo que a vida está dando. Diga: está amarrado. Mas quando você passa a acreditar 100% no que você é,
Quando a sua mente evolui, você sabe a sua identidade verdadeira. Quando a sua mente evolui, você sabe quem você é. E você não se vende por qualquer preço. Você não se entrega por qualquer coisa. Você não deixa qualquer um te levar. Porque de fato você entendeu qual é a sua identidade. E quem sabe quem é, de fato você tem uma fé dizendo: Deus é comigo e não há limites quando Deus está comigo. Porque o Criador dos céus e da terra está dentro de mim. Aleluia! O Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos está comigo. Ei, o Espírito de operação de maravilhas está comigo. O próprio Espírito que estava dentro de Jesus, que andou sobre as águas, está comigo. A promessa de Jesus Cristo está comigo. Ei, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu vou conquistar o que a Bíblia diz que eu vou conquistar. Eu vou tomar posse do que a Bíblia diz que eu vou tomar posse. Então hoje eu vim profetizar somente para quem acredita em si mesmo e também acredita em Deus. Eu quero dizer que não há limites daqui para frente. Tudo que você pensar e determinar vai acontecer. Tem alguém que acredita, por gentileza? Então, brado de vitória! O que você precisa viver a partir de hoje é um espírito evoluído, uma mente evoluída. E como assim, apóstolo? É o próprio Espírito de Deus dentro de você. E você tem que entender que você... eu não vou dizer isso não, Jesus. Falo não? Não vou não. Vou ler o texto, vou ficar meditando aqui para falar direitinho. Tem uma câmera aqui na minha frente. Vamos lá, Números capítulo 11, versículo 16. Preste atenção na maior direção que você vai ver na quarta-feira. Diga: todas as quartas, o Espírito de Deus será dado à minha vida. A Bíblia vai dizer que Moisés estava trabalhando para Deus. Diga amém. Trabalhando, vencendo, porém ele ficou cansado porque muito era o número das pessoas que estavam perto dele. Diga amém. E o texto diz que ele tem uma mente vitoriosa, mas os demais não. Então ele agora está sendo um campeão, um vencedor, o líder, dando a direção, mas as pessoas que estão perto não. Então isso é complicado. Você já conversou com alguém que é muito inferior a você? Não discriminando ou ensinando você agora a descartar as pessoas, não. Mas você tem uma mente para cima, uma mente de vitória. Aí você chega perto da pessoa, a pessoa está derrotada, depressiva, agoniada. A pessoa não fala uma palavra positiva, não fala uma palavra de conquista. Tudo para a pessoa é perder, passado, sofrimento, angústia. Só as matérias de terror, a doença, a situação negativa. Então é totalmente diferente de quem tem o Espírito de Deus, que pensa no futuro, que pensa para cima. A Bíblia diz que Moisés está assim, diga amém. E ele é o único conselheiro daquele tempo. Então ele recebe a direção, reúne 70 pessoas, quantas? 70 pessoas com você, Moisés. E eu vou tirar o Espírito que está em você e vou compartilhar para 70 pessoas. Diga: mesmo Espírito, é a mesma visão, a mesma crença, a mesma determinação, a mesma vontade, o mesmo empenho. Então se um Moisés fez um estrago no Egito, imagine 70. Um de você já deu trabalho para o diabo, imagine. Então Deus dá direção para formar pessoas com a mesma mentalidade, a mesma crença, a mesma direção. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70, não ouvi, dos anciões de Israel, de quem sabes que são anciões do povo e seus oficiais, e trarás perante a tenda da congregação, diga a igreja. E ali se porão contigo, vira o texto. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito, com letra maiúscula, não é espírito humano, é o Espírito divino, por estar como maiúsculo. Eu vou retirar o Espírito que está em você, que está sobre ti, e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não leves. Ou seja, você não vai ser conselheiro sozinho. 70 homens vai ser com você. Você não vai vencer sozinho, 70 homens vão vencer com você. Então aqui é Deus dizendo que há uma grande possibilidade, sim. Não é somente você vencendo, é a tua casa vencendo. Não é somente você crescendo, é a tua empresa vencendo. Não é somente você acreditando em você mesmo. Não, mas é todos que estão ao seu redor acreditando, diga amém. Agora imagine se Moisés não acreditasse nele. Moisés ia dizer assim: eu, derrotado, fraco, caído, pecador, tirando o meu espírito e passando para eles?
Vou fazer 70 fracos, derrotados, desanimados? Então imagine se Deus fosse fazer 70 pessoas igual você e colocasse dentro da mesma igreja, dentro da mesma casa, dentro da mesma empresa. A empresa seria de sucesso ou fracasso? Não ouvi? Sucesso. É isso que eu quero que você acredite. Você entende? Então, se multiplicar você, não multiplica o problema. Se multiplicar você, não vai multiplicar a angústia, vai multiplicar o sucesso. Diga amém. Diga, porque eu acredito em mim mesmo e sei aquilo que está dentro de mim. É chamado santo e verdadeiro. Quantos acreditam nisso? Diga amém. Amém ou não amém? Fica de pé comigo, por gentileza, aplaudindo o Senhor bem forte. Você vai ler comigo no tempo 3. Você vai gritar isso aqui para o diabo ser envergonhado. Amém ou não amém? O diabo passou todos os anos da sua vida fazendo que você não acredite em si mesmo. Mas hoje você vai sair daqui entendendo que não há limites para você. Há limite? Não há? Não há limites, de maneira nenhuma. Você pode chegar aonde você imaginar se você colocar uma determinação hoje. No tempo 3, bem forte, você vai gritar por gentileza. 1, 2 e acreditar em si mesmo não é opcional. Pega na mão dessa pessoa, levanta a mão dela, diga: Senhor Jesus, a tua palavra diz que no mesmo espírito, na mesma fé, na mesma determinação, na mesma coragem. Diga: acreditar em si mesmo não é opcional. Diga: eu creio na minha vida, creio que Deus está comigo. Diga: Jesus, faz de mim luz para muitas pessoas, para minha casa, para minha família. Ore a Deus agora e peça os milagres para Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, pela fé, Senhor, eu levanto o clamor, pedindo o socorro da tua parte sobre todas essas pessoas que aqui estão, meu Pai. Eu oro porque creio que o Senhor transforma de dentro para fora, que o Senhor faz deles, meu Pai, uma nova criatura, uma nova pessoa.